Fala, guerreiros, guerreiras, a todos que estão aí se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Bem-vindos ao canal. Este é o quadro Maratona de Questões, onde nós postamos vídeos aqui comentando sobre questões anteriores, abordando assuntos relacionados a essas questões, contextualizando e facilitando de alguma forma para otimizar os estudos para uma melhor preparação. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a legislação penal especial, focado em questões anteriores para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Bem, bora para as questões. Polícia Militar de Minas Gerais, 2010, soldado. A Lei de número 8.898, de 9 de dezembro de 1965, regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. De acordo com a referida lei, não constitui abuso de autoridade. Alternativa A: submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Alternativa B: ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual com as formalidades legais. Alternativa C: levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Alternativa D: prolongar a execução da prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedi-lo em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Gabarito da questão, alternativa B. Não constitui abuso de autoridade ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual com as formalidades legais. O artigo 4º da Lei 4.898, que rege aí sobre o abuso de autoridade, está escrito da seguinte forma: constitui abuso de autoridade. A linha A: ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. A linha B: submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. A linha C: deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Polícia Militar de Minas Gerais, 2010, aspirante da Polícia Militar. Marque a alternativa correta. A Lei 8.072/90, de 25 de junho de 1990, que define os crimes hediondos em seu artigo 2º, prescreve que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: alternativa A, graça, perdão e liberdade temporária. Alternativa B, indulto, anistia, liberdade temporária e suspensão condicional da pena. Alternativa C, anistia, graça, indulto e fiança. Ou alternativa D, anistia, perdão, liberdade temporária e fiança. Gabarito da questão, alternativa C, anistia, graça, indulto e fiança. Como base, o artigo 2 da Lei 8.072/90 está escrito a seguinte expressão: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: inciso 1, anistia, graça e indulto. Inciso 2, fiança. Polícia Militar, Minas Gerais, 2010, aspirante da Polícia Militar. De acordo com o contido na Lei de número 10.826, de 22/12/2003, é correto afirmar que
Alternativa A. Para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, não é necessária a comprovação por meio documental de ocupação lícita e residência certa. Alternativa B. Compete ao Exército Brasileiro a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional. Alternativa C. Em qualquer situação, é vedada a importação de réplica de arma de fogo que com estas se possam confundir. Alternativa D. O certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Gabarito da questão. Alternativa D. O certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. A base para a questão, artigo 4º da Lei 10.826, no caput, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Comprovação de idoneidade moral com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal, Estadual, Militar ou Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Inciso 2. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Inciso 3º. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Polícia Militar de Minas Gerais, 2010, aspirante da Polícia Militar. Nos termos da Lei Federal de número 11.343, de 3 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, é correto afirmar que, alternativa A pessoa que traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização pode ser submetida à pena de detenção. Alternativa B. O juiz poderá determinar a destruição de drogas em processos criminais já encerrados. Alternativa C. As regras da Lei de número 9.099/95, Juizados Especiais Criminais, não se aplicam às disposições da Lei de número 11.343/2006. Alternativa D. Estando o indiciado preso ou solto, o inquérito policial deverá ser concluído em no máximo 30 dias. Gabarito da questão. Alternativa B. O juiz poderá determinar a destruição de drogas em processos criminais já encerrados. Baseado nisso, nós temos a Lei de número 13.840, de 5 de junho de 2019, no artigo 7.2, que rege a seguinte expressão. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Marque a alternativa correta. A prisão temporária requerida pela autoridade policial durante a investigação de tráfico de drogas pode ser decretada por até, alternativa A, 5 dias prorrogáveis por igual período, alternativa B, 10 dias prorrogáveis por igual período, alternativa C, 30 dias prorrogáveis por igual período, ou alternativa D,
30 dias, vedada a prorrogação. Gabarito da questão: a prisão temporária, requerida pela autoridade policial durante a investigação de tráfico de drogas, pode ser decretada por até 30 dias, prorrogáveis por igual período. A Lei 8.072/90, artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: parágrafo 4º, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Em relação aos crimes contra a administração pública, marque a alternativa correta. Alternativa A: concussão é o crime material que, para a consumação, exige a efetiva obtenção da vantagem indevida. Alternativa B: deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, possui a previsão da pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Alternativa C: para que exista o crime de desobediência, não é necessário que haja ordem legal emanada de funcionário público competente. A ordem pode ser transmitida por terceiros ao destinatário, isto é, aquele que tenha o dever de obedecê-la. Alternativa D: não haverá o delito de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, se o desvio de verbas for realizado para evitar danos decorrentes de calamidade pública, como inundações, epidemias e incêndios. O fato no caso é típico, mas não é ilícito, ante a presença da excludente da ilicitude, estado de necessidade. Gabarito da questão: alternativa D. Não haverá o delito de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, se o desvio de verbas for realizado para evitar danos decorrentes de calamidades públicas, como a inundação, epidemias e incêndios. O fato no caso é típico, mas não é ilícito, ante a presença da excludente de ilicitude, no caso aqui o estado de necessidade. Como base, nós temos o Código Penal, o artigo 315, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Nós temos uma pena, que é a de detenção, de 3 meses, de 1 a 3 meses, melhor dizendo, também acometido aí com multa. E o artigo 23, que não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1º, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Marque a alternativa correta sobre as penas privativas de liberdade. Alternativa A: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Alternativa B: o condenado a pena superior a 6 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Alternativa C: o condenado por crime contra a administração pública não terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado. Alternativa D: o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 6 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
Gabarito da questão, alternativa A. O condenado, desde que não seja reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. A base, nós temos o Código Penal, o artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvado as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Regime fechado, no caso, a linha A, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Regime semiaberto, a linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E regime aberto, a linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior, igual ou inferior a 4 anos, ele poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública, ele terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Marque a alternativa correta que apresenta um dos efeitos da condenação que é automático, não necessitando ser motivadamente declarado na sentença. Alternativa A. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para a administração pública. Alternativa B. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Alternativa C. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ou alternativa D. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Gabarito da questão, alternativa C. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A base, nós temos o Código Penal, artigo 9.1. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consista em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecutórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Da conjugação do direito penal com a Constituição Federal de 88,
pode-se extrair a conclusão da existência de princípios constitucionais penais. Alguns são explícitos e outros implícitos. Assim como fulcro nessa assertiva, marque a alternativa que corresponde ao princípio da ofensividade do fato. Alternativa A. Cada um responde pelo que fez na medida da sua culpabilidade. Ninguém pode ser punido no lugar de outra pessoa. Alternativa B. O fato cometido, para se transformar em fato punível, deve afetar concretamente o bem jurídico protegido pela norma. Não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Alternativa C. Somente os bens jurídicos mais relevantes devem merecer a tutela penal. Exclusivamente os ataques mais intoleráveis é que devem ser punidos penalmente. Alternativa D. Ninguém pode ser punido pelo que pensa, mera cogitação, ou pelo modo de viver. Só responde penalmente quem realiza um fato. Está proibido punir alguém pelo seu estilo de vida. Gabarito da questão. Alternativa B. O fato cometido, para se transformar em fato punível, deve afetar concretamente o bem jurídico protegido pela norma. Não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. A base, segundo o magistério de Kleber-Masson, o princípio da ofensividade do fato preconiza que não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao menos perigo de lesão ao bem jurídico. Este princípio atende à manifesta exigência de delimitação do direito penal, tanto em nível legislativo quanto no âmbito jurisdicional. Masson cita Francesco Palazzo. Em nível legislativo, o princípio da lesividade ou da ofensividade, enquanto dotado de natureza constitucional, deve impedir o legislador de configurar tipos penais que já hajam sido construídos em abstracto como fatores indiferentes e preexistentes à norma. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Marque a alternativa correta. De acordo com a Lei de número 10.826, de 22/12/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, define crimes e dá outras providências. Alternativa A. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos, será concedida pela Polícia Militar o porte de arma de fogo de uso restrito, independente do calibre. Alternativa B. Em todos os locais fechados, os promotores de eventos com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas. Alternativa C. A autorização de porte de arma de fogo concedida pela Polícia Federal perderá automaticamente a sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Alternativa D. A pena máxima prevista para os crimes definidos pela Lei 10.826, de 22/12/2003, é de 4 anos de reclusão. Gabarito da questão. Alternativa C. A autorização de porte de arma de fogo concedida pela Polícia Federal perderá automaticamente a sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. O artigo 10, parágrafo 2º, a autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente a sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez
ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Uma mulher apaixonada por um homem que, não obstante tentar conquistá-lo de todas as formas, não consegue lograr êxito em seu intento. Assim, sendo de porte de arma de fogo, empregando ameaça, obriga o homem indefeso à prática de relações sexuais, restando consumado. Portanto, o crime T. Alternativa A, constrangimento ilegal. Alternativa B, violação sexual mediante fraude. Alternativa C, atentado violento ao pudor. Alternativa D, estupro. Gabarito da questão. Alternativa D, estupro. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resultar morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante da Polícia Militar. Em relação ao crime de abandono de incapaz previsto no artigo 133 do Código Penal, marque a alternativa correta. Alternativa A. Há crime se a pessoa abandonada é, apesar de menor de idade, por exemplo, capaz de se defender do risco do abandono. Alternativa B. Se após o abandono e consequente exposição ao perigo, o agente reassume o dever de assistência, fica excluída a infração penal de perigo, uma vez que apenas foi atingida a fase da preparação e não da consumação. Alternativa C. O sujeito ativo deste crime é aquele que tem o dever de zelar pela vítima, que assume a posição de garantidor em decorrência da lei do Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e etc. De contrato ou convenção, enfermeiros, médicos, amas, babás, diretores de colégio e etc. E de qualquer fato lícito ou ilícito, recolhimento de pessoa abandonada, condução de incapaz, em viagem, caçada e etc., tratando-se de delito próprio. Ou, alternativa D, a pena deste crime aumenta de 1/3 se a vítima é enteada ou enteado do agente. Gabarito da questão, alternativa C. O sujeito ativo deste crime é aquele que tem o dever de zelar pela vítima, que assume a posição de garantidor em decorrência da lei, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, etc., de contrato ou convenção, enfermeiros, médicos, amas, babás, diretores de colégio e etc., e de qualquer fato lícito ou ilícito, recolhimento de pessoa abandonada, condução de incapaz em viagem caçada e etc., tratando-se de delito próprio. A base, o artigo 133 do nosso Código Penal brasileiro, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se do ato resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Bem,
Este foi mais um vídeo que compõe o nosso quadro Maratona de Questões focados na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo. Valeu, até o nosso próximo encontro.